Tudo bem? Muita paz, saúde e harmonia. Dando continuidade ao estudo do Evangelho comentado por Emmanuel, vamos agora tratarmos de Mateus, capítulo 4, e do versículo 4. Aqui Emmanuel traz a sua interpretação, um trecho da tentação de Jesus no deserto, quando ele diz o seguinte: não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Compreendemos que no Evangelho de Mateus era muito ligado a fortalecer a ligação de Jesus com o Messias dentro da narrativa do evangelista Mateus. Vemos agora que é a aplicação de Emmanuel para esses belíssimos versículos. Queremos lembrar que sempre o que nos é apresentado na Bíblia, de uma maneira em geral, tem um valor simbólico, uma narrativa alegórica muito forte, né? Como também essa experiência de Jesus no deserto. Aqui não trata-se de algo que aconteceu literalmente, mas traz um ensino muito forte para todos nós. Muito bem. Emitir com dignidade os conceitos que expose. No entanto, afeiçoa-se quanto possível ao hábito da prece, buscando a inspiração dos planos superiores. Esse aqui é o primeiro trecho de Emmanuel que estamos utilizando, em que ele utiliza principalmente nesse item 4, né, legendas do literato espírita, porque nessa interpretação de Mateus 4:4, né, ele utiliza dois escritos, né, porque não somente legenda do literato espírita. Né. Então, começamos primeiro com esse, que seria o quarto, então voltamos para o terceiro. Então, o Emmanuel nos mostra aqui que precisamos habituar muito ao hábito da prece, buscando sempre a inspiração dos planos superiores. Sempre em todos os nossos projetos, deve ser sempre pautado por prece, né, e sintonia com os espíritos superiores. E nos conselhos que Emmanuel aqui nos apresenta, ele nos diz o seguinte: enunciar o que pense. Entretanto, abster-se de segregação nos pontos de vista pessoais, em detrimento da verdade. Esse é um alerta bem pertinente, era em todos os tempos, mas principalmente hoje, em que precisamos termos os nossos pontos de vista, evidentemente, mas respeitarmos completamente o que os outros pensam. Isto é em detrimento de vivermos aquilo que para nós, na verdade, que talvez para o outro não seja. Então, segregações religiosas, segregações políticas, segregações de raças, tudo isso tem afastado muito uns dos outros, né? E aqui Emmanuel nos traz, quando nos fala aqui, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, nós, como os filhos de Deus, precisamos medirmos um pouco as nossas palavras, nossos atos, e vivermos em paz uns com os outros, apesar das diferenças que é peculiar a cada um. Entesourar os recursos da inteligência, mas reconhecer que a cultura intelectual só por si nem sempre é fundamento absoluto na obra da sublimação do espírito, né? Às vezes, a pessoa tem uma cultura intelectual bastante qualificada, tem grande conhecimento, pode ser um grande cientista, pode ser um grande pesquisador, com vários doutorados, né? Mas isso não quer dizer por si que é fundamental absoluto. O que vale mais é a sublimação do espírito, do eu interior. Dando continuidade, né? Então diz ela aqui, devotar-se à firmeza na exposição dos princípios que abraça, sem fomentar discórdia. Né? Você crê, você precisa ser firme naquilo que crê. Você tem esse direito, como eu tenho, naquilo que eu creio, temos que respeitar a forma de crença de cada um,
Devemos ser firmes, mas, sobretudo, não fomentar discórdia. Afinal de contas, todos nós somos irmãos, né? Conservar a certeza do que ensina, mas estudar sempre, a fim de ouvir com equilíbrio, ver com segurança, analisar com proveito, servir mais. Esse é o primeiro texto que nós encontramos aqui no livro Ceifa de Luz, que faz parte do comentário de Emmanuel no Evangelho segundo Mateus. E iremos concluir com os conselhos maravilhosos de Emmanuel, quando ele trata no tema que encontramos aqui, o tema 3, né? Não somente. Então, não somente agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortalecem a alma. Como dizem, nós precisamos proteger o corpo, mas também o espírito, nos guardarmos. Né? Então, não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, diz aqui em Mateus 4:4. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Precisamos se cultivarmos uma máscara fisionômica bela, mas, sobretudo, a formosura do sentimento do eu interior, né? Do eu interior. Muito bem. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Desenvolvermos a parte de educação, procurarmos ser mais gentis uns com os outros. Isso é a maneira como vamos nos reportando para uma vida melhor, em marcha para um mundo de regeneração. Não somente a cirurgia que extirpa os defeitos orgânicos, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. E aqui eu creio que é o principal. Que diz, não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus, todos os ensinos que venham fortalecer, desenvolver e alimentar o espírito para nos tornarmos pessoas melhores. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes, em que o espírito se faça útil, estimado e respeitado. Seríamos cuidar da nossa vida material, mas, sobretudo, da nossa vida espiritual. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas, igualmente, as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Precisamos, queridos amigos e irmãos, de jornada, vislumbrarmos a vida futura, pensarmos mais lá na frente, pensarmos mais nas coisas do alto, no reino de Deus. Tudo passa. Então, todos aí os títulos honrosos, tudo que se ilustra na personalidade transitória, tudo é importante para a formação do espírito como um todo, mas enriquecermos bem a nossa casa íntima, o nosso eu superior. Muito bem, então que possamos entronizar esses conselhos de Emmanuel em nossa vida, em nossas vidas. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Isso podemos desenvolver talvez aí muita gentileza, muitos afáveis e ao mesmo tempo não realizar nada. Então vamos dosar as coisas, né? Desenvolvermos também a parte da utilidade, ao buscarmos nos auxiliar uns aos outros em todos os momentos que se fizerem necessário. Não apenas flores,
mas também frutos, né? É necessário. Conhece-se o verdadeiro cristão pelos frutos, né? Jesus assim já asseverava, né? Nós conheceremos as árvores pelos frutos, né? Se são bons, se são maus. Mas então não apenas produzir flores, mas vamos também produzir frutos. Vamos um pouco mais além. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Né? Deixarmos um pouco da retórica de que eu vou fazer tudo, vou ajudar tudo. Vamos nos esforçar, vamos dar os braços, vamos juntos realizarmos alguma coisa. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Isso mostra a união pacífica de uns para com os outros. Né? É o que é encontrado no Fonte Viva, o qual é transportado para o Evangelho de Emmanuel, segundo Emmanuel, comentando o Evangelho segundo Mateus. Obra magnífica aí, que foi coordenada pelo Saulo César, e que ficou mais fácil para nós agora estudar essas obras magníficas de Emmanuel, que eu reputo como importantíssimo para o nosso direcionamento para uma vida melhor. Paz, luz a todos. Até o próximo vídeo.